Quem é Diego Miranda? Quem é Diego Miranda, gente? Mínima ideia. Não sei. Não Não sei, sei. professor. Deve ter alguma pessoa entrando com o celular de outra quando vê isso. Ah, deixa eu falar uma coisa para vocês importante. Gente, Acho que é em Juliana. em uma Não, aula, em uma aula de um professor, de um professor, compartilharam o link para pessoas externas e aí entraram na aula por alguns minutos e começaram a bagunçar na aula, tá? E aí houve uma determinação da instituição para colocar o link só na plataforma. Eu não questionei ainda, mas eu ainda vou questionar, que isso também não impede. Porque se um aluno, ele entra, acessa a plataforma e compartilha o link com outra pessoa, quer dizer, ele pode compartilhar com quem ele quiser. Então, isso não resolve, né? E aí, o que realmente resolve é a conscientização da turma, né? É ninguém compartilhar para as pessoas. Mas, este é o fato que eu não pude colocar e ainda acabei colocando porque não vejo muito sentido. Gente, mas tem um aluno que está participando com o celular do esposo. Uhum. Eu não sei. O sou celular eu, tá Juliana, mas eu confio. Ô, professor, no caso, a minha tia, ela não tem celular, então toda vez eu tenho que estar enviando o link para ela. No caso, ela está tentando até acessar agora e não está conseguindo. Uhum. Aí, no caso, ela só usa o celular dele. Aí, por isso que vai ficar complicado, né? Na prova mesmo de química, ela teve uma dificuldade muito grande, porque não estava conseguindo entrar de jeito nenhum para fazer a prova pela plataforma. Uhum. Certinho. Bem, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. E aí, ó, o exame de urina fornece uma ampla variedade de informações úteis do que concerne as doenças envolvendo os rins e o trato urinário inferior. Pode ser utilizado para avaliação diagnóstica de distúrbios funcionais, né, fisiológicos e estruturais, anatômicos, dos rins e trato urinário inferior, bem como para acompanhamento e obtenção de informações prognósticas. E aí a pergunta, o termo suprapúbico está diretamente associado, eu ia falar relacionado, está escrito ali associado, eu ia falar relacionado. A gente já pensa automaticamente em elaborar a questão. A qual destas informações do texto? E aí tem as opções. Exame, trato urinário, contaminação, amostra, rins e doença. Quais foram as opções que vocês marcaram? A opção, melhor. Trato urinário. Trato urinário. Todo mundo volta pro trato urinário? Alguém sabe me dizer por quê? Porque tá falando muito da urina. Boa resposta. Mas por que exatamente? O que seria esse termo suprapúbico? Eu não sei o termo, se a gente mas... fosse pensar o significado de suprapúblico, se a gente fosse olhar com essa visão morfológica... Eu não sei não. Pronto, então vamos pensar agora, todo mundo junto, tá? Supratúbico público é que deve ser um distúrbio urinário, deve ser. Não, vejam só. Se a gente for pensar com a questão da formação de palavras, de prefixos e sufixos, porque esse exercício está relacionado a ele, não é? E aí, se a gente for olhar para essa palavra, vocês já ouviram, aí tem um prefixo ou tem um sufixo nessa palavra? Sufixo? Oi? Sufixo. Sufixo vem antes ou depois da palavra primitiva? Do radical? Bem antes, né? Antes. Sufixo? Sufixo vem prefixo é pré, vem antes. Prefixo é que vem antes, né? Sufixo é acrescida após a palavra. Qual é a palavra primitiva? Qual é o radical? A palavra primitiva nessa palavra aí, suprapúbico. Público, não? Público. E então, supra, já que vem antes de público, é o prefixo, tá? E o que significaria esse prefixo supra? Quando se fala suprarrenal,
quer dizer? Quer dizer, a gente vai ter que dar um corte ali na região, dica, hashtag fica dica, na região suprarrenal. O que é que esse supra está querendo dizer? Qual é o oposto de supra? Não. Qual é o oposto de supra? O professor, Oi. no caso, supra seria algo que está acima, sei lá. Exatamente. Tá suprindo, é? Não. Não é o significado de suprir. Até porque suprir é uma outra palavra. Mas esse prefixo aqui, ele tem um significado de dizer que está acima. Certo, gente? Púbico é a região inferior da pelve, que está entre o músculo ilíaco. Mas esquece tudo isso aí que eu falei. A coisa mais importante agora é vocês compreenderem que púbico é uma palavra primitiva que tem um prefixo aí, o supra, e que significa acima da região púbica. E a região púbica fica justamente próximo ao trato urinário, nessa parte inferior da pelve, que nos homens e mulheres é coberta por pelos. É aquela parte, meu Deus, como é que o povo popular chama essa região? Da pélvica. Região pélvica é toda essa região. Mas essa região, que é um Virilha! Pronto, não tem a virilha? Tem. Essa região central. É a testa. Essa é a região pública, minha gente. Essa é a região pública. Ai, meu Deus. Por isso que eu Certinho? sou assim. Ninguém vai para casa hoje sem saber o significado da região suprapúbica. Então significa, se a região pública é aquela que fica acima da genitália ali, aquela região ali, a supra, ela tá um pouquinho acima. Não me respondam, tá? O que é que está na região infrapúbica? Deixa para lá. Seguimos. Entenderam, não entenderam? A piada aí, entenderam, não foi? Entendi. Parece me contar a piada para vocês entenderam, né? Ai, meu É Deus. isso aí. Vamos lá. Não precisa ficar com vergonha, Então, não, professor. Não tenho não, viu? Nenhuma. Olha, então é isso aí. A visão que a gente tem que ter a partir de agora, desses exercícios, é essa visão morfológica, tá? É essa visão das formações de palavras. A gente precisa lembrar dos prefixos, dos sufixos. Prefixo vem antes, sufixo é acrescido depois da palavra primitiva, tá? Então, supra, acima, infra, abaixo, tá? E aí, por isso que está relacionado a trato urinário. Certinho? Certo, professor? Seguimos. Eu não vou ler essa não, viu? Leiam aí, pelo amor de Deus. O exame de urina fornece uma ampla variedade de informações úteis no que concerne as doenças envolvendo os rins e o trato urinário inferior. Pode ser utilizado para avaliação diagnóstica de distúrbios funcionais fisiológicos e estruturais anatômicos dos rins e o trato urinário inferior, bem como para o acompanhamento e obtenção de informações prognósticas. Para coletar a amostra por jato médio de micção espontânea, deve-se deixar uma porção da urina seja expedida no vaso sanitário. Antes de coletar a amostra dessa forma, elimina-se a primeira porção de urina para evitar possíveis contaminações. E continua no texto um termo relacionado ao sentido ato de urinar. Enquanto no texto, o termo relacionado ao seguinte sentido, ato de urinar. E aí, qual é essa parte do texto que fala sobre o sentido do ato de urinar? A gente está vendo aí a questão do ato de urinar numa forma, né, sem ser técnica, mas no texto está descrito de uma forma técnica, né, com prefixos, sufixos, né, com terminologias técnicas, né, e a gente precisa se familiarizar. Em que parte do texto fala sobre essa questão do ato de urinar? Essa aqui, professor, eu acho que essa frase aqui, ou estas palavras aqui, estão representando esse ato de urinar. Quais foram? Professor, seria no caso, para coletar a amostra por jato médio de micção Eu botei a amostra de urina.
É a amostra de urina. Se a gente fosse... Seria micção Para espontânea? coletar a amostra por jato médio, não? Do jato, professor. Será? Do jato médio, que é esse. Me ajudem aí. A micção espontânea, não? Ok. Deixa eu só dizer, Liz, por que não seria a amostra da urina? Porque quando a gente fala da amostra da urina, já seria o objeto, né? Já seria já a coleta em si. Ou seja, é o que é após, né? O ato, né? Coletou, e aí a amostra da urina já seria depois da coleta. E aí a pergunta é o ato mesmo, na hora. O que é que diz que ele está fazendo ali, o xixizinho? Seria, então, jato de urina, médio, de micção, medida espontânea. Esse é o ato de urinar. Ótimo, né? Em termos técnicos, para dizer que a pessoa está urinando. É jato médio de que, professor? De micção espontânea. Ô, professor, Oi. se tivesse colocado micção expelir a urina, estaria correto? Se tivesse dentro do texto, sim. Se estivesse assim no texto, sim. Não estaria errado, não. Mas tá micção espontânea, né? É espontânea por conta do ato, né? Que, por exemplo, espontânea porque a gente toma água, e espontaneamente vem à vontade, né? A gente não pega um copo de água agora e diz, vou urinar agora. Ninguém faz isso, né? Então, a resposta correta seria essa frase aí do texto. Jato médio de micção espontânea, certo. Jato médio de micção espontânea. Tá certo. Essa é a resposta. Porque a gente tem que esperar o processo fisiológico acontecer, né? Para, então, depois ocorrer por espontaneidade. E por espontaneidade também, mesmo quando vem à vontade, a gente ainda consegue segurar. Não é? Quando não se consegue segurar, já é uma outra doença, já é uma outra patologia. Aí é chamado de incontinência urinária. Já em idosos, acontece muito a questão de não conseguir segurar. E de segurar muito, não urinar bastante, também bastante água, já começa a juntar resíduos, bactérias, e aí acontece a infecção urinária. Né? Next. Podemos passar para o próximo? Positivo. Oi. Não, pode passar. Posso? Outra pessoa. Vamos lá. A creatinina. Bebam água, viu? Bebam água. A gente tá falando aqui de rins. Bebam água. A creatinina avalia o ritmo de filtração glomerular. Aumenta sua concentração no sangue à medida em que reduz a taxa de filtração renal. Em função dessas características, é possível analisar este produto presente no sangue para identificar alterações. Okay. Segundo o texto, a abordagem sobre creatina visa verificar, explique, fisiologia do órgão, histologia do órgão, morfologia do órgão. Eu coloco fisiologia do órgão. Quem me disser, até porque a própria questão pede explique, quem me disser qual é e por que não é uma dessas opções, ganha meio ponto na prova. Professor, não entendi, não. Explicando a histologia do órgão. Calma, Liz. Deixa da tua agonia. Vamos lá, devagar. Deixa eu dizer. Fala aí. Até porque a própria questão pede explique, tá? Quem me disser agora, só dizer fulano, dizer o nome e dizer por quê, tá? Qual é a opção? E me explicar por que não são as outras duas, ganha meio ponto. Porque a gente está falando de uma necessidade fisiológica.
rapidinho, detalhe, explicar no sentido que a gente estava estudando aqui, tá? Sobre prefixo e sufixo. É essa visão que eu quero que vocês tenham. Não é nem tanto a área de saúde, é a questão de os termos técnicos, tá? Vamos lá. Explica aí, vamos lá. Qual é a questão e por que não as outras duas? Eita! Professor, Quem é? é Natália. Diga aí, Natália. Professor, eu tava dando uma olhadinha, né, na verdade, estudando sobre isso, e eu não acho que é nenhuma das opções. Por quê? Essa creatinina é alguma coisa referente ao sangue, que não tem nada a ver do órgão, histologia. Tem sim. Tem? Tem sim. Então quer dizer que alguma das opções aí tá correta? Sim. Eu botei nenhuma, então eu já errei. Já tô lascada. Perdeu meio ponto. Sai do palco. É citologia do órgão. Quem fala, Liz? Isso. Histologia vem dizer que é o quê? História. Não é isso? Não, Liz. Errou. Próximo. Na verdade, histologia é estudo Você vai específico. responder, Rafael? Não, vou ter que... Então saia. Próximo. Ninguém? Vamos, minha gente. Professor, pela misericórdia, o senhor quer que a gente explique? Gente, olhem pro texto, olhem pro sim. texto, Eu tô leiam olhando o pro texto, texto, a resposta mas tá no texto. Mas veja só, o senhor quer que a gente explique Abaixe mais um pouquinho, professor, o texto. essas características, certo? Do sufixo e o prefixo, é isso, é? Não, pode explicar simplesmente. É só dizer assim, Aumenta a ó. concentração do sangue na medida Não. que reduz a... Ó, Liz, só um minuto. É só dizer assim, a resposta é essa, porque essa questão aqui, ó, esse prefixo fala em relação a isso, por isso que é essa dinâmica aqui, e não é essa daqui, porque esse prefixo diz que é isso aqui, e esse outro prefixo estuda esse aqui. Pronto, por isso. Acabou. Eita, sei não. É porque Esse é assunto de faculdade. uma filtra e outra Eita, aumenta. a gente tá falando de professor. morfologia aqui. Eu só quero que você me diga por que fisiologia, essa palavra primitiva fisio, estuda o quê? É a Biologia, fisiologia sufixo, do o que órgão. significa? A gente falou sobre na aula passada, esse sufixo logia significa o quê? Logia é o quê? Logia é o mesmo para os três. É só descobrir o que é fisio, histo e morfo. Não é não? Professor, para mim, é a fisiologia do órgão. Eu acho que é porque filtra, não fisiologia de filtrar. Até porque na questão passada ele falou sobre fisiologia, não foi? Na questão anterior? Olha aí, estamos chegando na resposta. Será que é porque uma filtra, a outra aumenta a concentração? O quê? Uma filtra, nesse caso, né, vê o ritmo da creatinina e a outra faz o aumento da concentração do sangue. Não. Agora só não sei é por essa linha, especificar qual dos três. não é por essa linha, não. Primeiro, Eu acho que fale. Desliga ali o fogo. Eu acho que a fisiologia estuda o funcionamento. Gente, desliga o microfone enquanto não estiver falando, por favor. Desculpa, fala aí. Eu acho, O quê? eu acho que a fisiologia, porque ela estuda o Vou dar uma funcionamento dica. dos órgãos do Sim. tecido. Sim, é essa dinâmica, não é? Dos órgãos. Ó, aqui, ó, para avaliação diagnóstica de distúrbios funcionais fisiológicos, distúrbios funcionais, ou seja, funcionais, funcionalidade de cada órgão, tá? Fisiologia cuida da função do órgão. Fisiologia é o estudo da função do órgão. E a creatinina, ela avalia o ritmo. Ritmo é o quê? A função. É como é a dinâmica. É a dinâmica desse ritmo de filtração glomerular. E aí, ó, aumenta a sua concentração no sangue à medida que reduz a taxa de filtração renal. Então, quando dá problema no rins, aumenta essa concentração de filtração glomerular.
aumenta. Então é possível ver a creatinina no sangue em maior volume, quando dá problema na filtração do sangue lá no rins, né? Em função dessa característica, é possível analisar este produto presente no sangue para identificar alterações renais, tá? Então, eu já estou dizendo para vocês, e não está valendo mais o pontinho, todo mundo perdeu, e a resposta é fisiologia do órgão. Mas eu botei fisiologia, eu ganhei um ponto. Professor. Parabéns, só ganhando parabéns. Certo? Então, a primeira resposta é fisiologia do órgão, porque físio cuida dessa dinâmica, dessa função, dessa dinâmica de cada órgão, tá? É o estudo dessa dinâmica de cada órgão. Então, se a gente olha para dentro do texto, a abordagem sobre a creatinina visa verificar a fisiologia do órgão, como esse órgão está funcionando, certo? Porque se a gente for olhar com um olhar, que eu pedi para vocês olharem com esse olhar, da formação de palavras, dessas terminologias, logia é o estudo de quê? Da função, do funcionamento, como diz lá na questão anterior, ó, das características funcionais. A função, será que ele está funcionando corretamente, esse órgão aí? É isso que a fisiologia vai estudar. E o exame de creatinina, ele visa justamente perceber se esse órgão, se há um aumento dessa creatinina no sangue, esse ritmo, né, dessa filtração glomerular está acontecendo. Se tiver um aumento dessa creatinina no sangue, significa que a função, essa dinâmica do rins, não está funcionando perfeitamente. Está havendo alguma alteração. Ok, expliquei direitinho? Bom, professor, olha, a resposta é fisiologia. Fala, Liz. A resposta é fisiologia do órgão, não é isso? Uhum. E a explicação? Acabei de dar. Não, porque o senhor estava explicando, aí eu não compreendi direito a... Eu expliquei porque era a opção de fisiologia do órgão, certo? Uhum, certo. Eu expliquei que era a fisiologia do órgão, acabei de falar. É justamente isso aí. A opção é fisiologia do órgão. Pensem bem. A gente precisa sempre, o que eu falei para vocês quando a gente estava estudando sobre coerência e coesão e sentido do texto e interpretação textual, a gente precisa olhar para dentro do texto para buscar essas respostas, certo? Eu estou muito perto do computador, deixa eu vir mais para trás, senão minha testa vai ficar reluzindo aí, vocês vão ficar só olhando para minha testa. Ó, e aí a gente precisa olhar para dentro do texto para poder trazer essas respostas. E aí quando ele pergunta assim, segundo o texto, a abordagem, né, o que fala, quando traz sobre a creatinina, visa verificar o quê? Esse exame de creatinina quer ver o quê? A fisiologia? É a histologia? É a morfologia do órgão? Será que através do exame da creatinina a gente tem como ver como está a morfologia, a estrutura do órgão? Tem como ver? Através do sangue? Desse exame? Não. Não é possível? Não. Alguém sabe me dizer, é fora do nosso contexto, mas alguém sabe me dizer qual algum tipo de exame que a gente consegue ver a morfologia do órgão? Desse órgão do rins, por exemplo? Hemograma. Vou dar em você. Ultrassom, não? Pode ser, uma ultrassom. Uma ultrassom. Uma ressonância. Uma ressonância. Qual é aquele outro exame? Tomografia. Quando se fala de morfo é estrutura. Estrutura. Certo? Estudo morfológico, estudo da estrutura do órgão. Se a gente vai ver a morfologia do coração, a gente vai estudar todas as veias cavas, a gente vai estudar toda a estrutura, o músculo do coração, tá? As válvulas que tem no coração, então a gente vai ver toda essa parte aí. A gente está falando de morfologia. Se a gente vai ver a morfologia do trato urinário, dos rins, a gente vai estudar tudo aquela estrutura. Como é a morfologia, qual o nome de cada órgão, de cada item que tem ali. Por Faz isso... muito esse exame morfológico, é mulher gestante, né, professor?
Porque ver o bebê, essas coisas. É, Minha irmã fez. veja, existe um nome de ultrassom realmente que é a ultrassom morfológica, mas não é muito para esse sentido, não. Mas é para ver também a estrutura dos órgãos do bebê. Tem a ver sim, boa, tem sim. Quando a gente vai ver a ultrassom morfológica, é justamente para ver cada Ver o item, tamanho da se há, mão. É, isso, se há uma má formação, principalmente do cérebro. é. Minha irmã fez Compreenderam esse aí? exame. Compreendeu, Liz? Então eu já dei aí 2 respostas da fisiologia, certo? Por que é fisiologia e por que não é morfologia, tá? Porque morfologia ele vai ver a estrutura. E a pergunta é, segundo o texto, a abordagem sobre a creatinina visa verificar o quê? E aí, quando a gente olha o que eu estava falando sobre a questão de coerência, de interpretação textual, quando a gente vai ver essa abordagem sobre a creatinina aqui dentro do texto, ele fala logo de cara. O que é que ele fala logo de cara? Digam aí para mim, por favor. A creatinina avalia o ritmo da filtração. Então, quando a gente fala de ritmo, a gente também está avaliando o quê? A função, o movimento, a dinâmica. Certo? Então a resposta já estava aí. Se você soubesse olhar com esse olhar morfológico dos prefixos, né? Se a gente olhar com essa questão de prefixo, sufixo, e saber o significado de fisiologia, e se atentar para essa questão do ritmo da creatinina, ela visa explicar justamente a fisiologia desse órgão, do rins. Essa é a resposta. Quando a gente olha para dentro do texto, a gente vê logo, ó, a creatinina avalia... Eita! A creatinina avalia o ritmo de filtração. Já tá com sono, né? Pelo amor de Deus, acabou de começar, viu? Vocês me instigaram agora. Vamos lá. Certinho, gente? Compreenderam aí essa questão, por que é fisiologia do órgão e por que não é morfologia do órgão? Sim. Alguém tem dúvida nessa questão? Quer dizer, ainda falta explicar a histologia, né? Não é? Sim. Professor, diga aí. Isso, professor, isso. Ah, sim, eu pensei que vocês não estivessem aí. Eu tô falando aqui sozinho, é? Tá não, os holofortes está bem, pro muito senhor. bem, muito bem. Vamos Eu acho que acordar. já ganhei Tome um um cafezinho ponto. aí. Já ganhei um ponto, tô feliz. Diga aí. Se você quiser, eu dou até 2. Professor? Claro, na próxima aula, dia 16, você me dá seu caderno e eu coloco 2 pontos. Olha, histologia. Alguém sabe me dizer por que não seria histologia? Eu já disse que a questão da fisiologia é a questão dessa dinâmica, né, da funcionalidade, da função, mas histologia, o que seria isto? Essa Professor, posso estar palavra. errado, mas a história dos órgãos. Oi. Vou falar rapidão, Rafael aqui. Oi. Uhum. Histologia. Isto é tecido, gia é estudo. Estudo tecido. O tecido, no caso, o tecido, por exemplo, tecido cardíaco, o tecido da epiderme, que é o tipo de tecido. Uhum. Nesse tecido tem a parte da histologia, que são as células, né? No caso, basicamente, a histologia é como se fosse o agrupamento de células daquela região. Exatamente. Então, quando um médico ele pede um exame para ele analisar uma amostra, por exemplo, de alguma pele, de algum tecido, ele pede um estudo histopatológico. O que é patológico? Eu vou me embora, viu? O que é patológico? Calma, professor. Tá parecendo um Bob o senhor hoje. Eu tenho que ter o dicionário do meu lado, professor. Não. Só pressão hoje. A gente falou muito aqui já sobre patologia. O que é patologia? Doença. Patologia. Sei não. Doença. Certo? Doença. O que muda quando eu falo patologia e patológico é a terminação. Certo? É o sufixo que muda. À medida que a gente vai alterando esse sufixo, o sentido dele também muda. Mas o que não muda é... O que não muda é... O que é que não muda? É a palavra primitivo.
Primitiva, a palavra primitiva que não muda. Lembra? O radical, a palavra base, ela não muda. Certo? Então, patologia significa doença, é? É algo relacionado à doença. Quando fala qual é a patologia do doente, quando o médico fala assim, ó, qual é a patologia dele, qual é a doença, Vou até anotar. certo? E aí, quando se fala estudo histopatológico, ele está pedindo o estudo daquele tecido patológico. Ele quer saber qual é a doença que pode haver naquele tecido ou não. Não é obrigatório ter, né? Mas ele está pedindo um tipo de estudo. E quando ele fala estudo citológico, né, e citopatológico, cito já seria algo mais palpável, um caroço, alguma amostra de algum lugar que ele retirou. Por exemplo... Um exame de prevenção. Sim, pode ser. Sim, muito bem, pode ser. O exame de prevenção é retirado uma amostra para saber se a mulher pode estar com alguma doença ou até câncer. Muito bem. A sinusite também, quando retira aquelas partes lá da sinusite, também é feito um estudo da amostra. Tudo que o médico retira de alguma parte da gente, ele sempre pede, na maioria das vezes sempre pede. Uma biópsia ou um estudo, dependendo do tipo de material. Certinho, gente? Compreenderam aí essa questão? Vamos seguir? Vamos, professor, vamos seguir. Não precisa ler essa questão, porque é a mesma da questão anterior, certo? Mas é Eita, olha a resposta aí, ó, da questão. E aí ela diz assim, ó. Um exemplo patológico associado diretamente ao texto é... Todas essas opções que tem aqui embaixo são o quê? O que são isso? Doença, né? Doenças, são algum tipo relacionado a doenças. Porque ele está lá dizendo, ó, um exemplo patológico associado diretamente ao texto é, e ele quer saber qual é o tipo de doença que é associada ao texto. Ela está embaixo. Qual é? Bactérias. Não. Professor, creatina. Uritrite? Sim. Creatina, não, professor? Vou ter creatina. Filtração renal. Acho que é creatina. Espera lá. Ok, creatina. Reduz a taxa de infiltração renal, tá falando o texto? Nefrose, não? One moment, please. Dilatação colônica. Nefrose, né, professor? Não, a creatina é só um tipo de aminoácido, né? Que ela pode ser encontrada dentro do sangue. Mas, levada ao sentido da palavra que está dentro do texto aí, a creatina avalia o ritmo de filtração glomerular. Se a pessoa estiver com nível alto de creatina, ou melhor, de creatinina, dentro do sangue, qual é a doença? Em que área de órgão, daquele órgão ali, ele pode ter doença? Nos rins. Nos rins. O que é que tem mais ali? O que é que mais compõe dentro dos rins? Se a gente lembrar um pouquinho ali, né, de anatomia, o que é que tem mais além dos rins? Para urinar, a urina passa por onde? A uretra. Quando se há infecção na uretra, a gente tem não, professor. Uretrite. Entenderam agora? A palavra creatina aí foi só uma casca de banana. Foi só para enganar. Creatina é o suplemento que a gente toma para malhar. E não é não, exatamente. Eu tomo, meu tá ali. Mas aí tem uma resposta só ou tem mais de uma? Só uma.
Creatina Não é só é que um eu sabia, aminoácido. professor, que meu pai faleceu por insuficiência renal. Aí eu sabia dessa, mas eu não respondi porque eu pensei que já tinham falado. Não. Creatina é só um aminoácido. Aí a gente tá falando ali de creatinina e tal, aí a pessoa vê creatinas, vamos marcar creatina, deve ser essa aí. Certinho, gente? Compreenderam? Uhum. Sim. Vamos seguir. Acho que é o mesmo texto, né? Em função desta característica, é possível analisar esse produto presente no sangue para identificar alterações. O texto, por suas informações, deve abordar como exame inicial hemograma ou uroanálise. Explique. Hemograma. Hemograma. Por quê? Porque ele fala Porque sobre o no sangue. hemograma tem todas as Uhum. taxas, não? Uhum. O hemograma a gente pode Verificar como tá as taxas, não? Que tá faltando, que não tá. Faz isso, não? Não é através do hemograma que identifica alguma infecção? sim, também. Então seria para hemograma para avaliar o nível de creatinina dentro do sangue, né? E essa Uhum. o ritmo dessa filtração glomerular. Certo? Essa aí é mais simples. E aí, ó, a membrana glomerular possui 3 camadas principais. Uma camada endotelial, do próprio capilar, uma camada ou membrana basal e uma camada de células epiteliais na face, correspondendo à cápsula de Bowman. E aí a questão. Pelas informações do texto, exames laboratoriais ajudam a identificar patologias como... Glomerulite. Ok, olha, tô gostando de ver, hein? Por quê? Por causa por causa da terminação lá de, se não me engano, it, né? Que significa alguma inflamação. Exatamente, Gabriel, muito bem. É isso aí. É glomerulite exatamente por isso. Porque aí quando ele fala identificar patologias, a gente está falando de identificar doenças. E aí glomerulite é uma doença. Por conta da terminologia. É exatamente esse tipo de visão que eu quero que vocês tenham. Olhar ali, ó, ver o it, eita, isso aqui ele falou de patologia é doença, se tem o it ali, é glomerulite. Acabou. Acabou a questão. Certo? Ok, gente? Dúvidas? Questions? Cai. Coprocultura. A cultura de fezes identifica micro-organismos enteroparogênicos em casos de diarreia aguda ou crônica. São consideradas indicações de coprocultura, diarreia sanguinolenta, febre, tenesmo, sintomas severos e persistentes, presença de leucócitos fecais e história de exposição a agentes bacterianos. E aí pede para reescrever o texto. 2 informações ligadas à presença... Calma. Reescreva do texto 2 informações ligadas à presença de sangue na amostra fecal. E aí vocês teriam que me mostrar, né? Mas aí, quais foram as informações que vocês retiraram? Presença de Sanguinolenta e leucócitos. Esse nome é mesmo. Fecais. Exatamente. Leucocitos fetais, ou fecais. Isso. Diarreia sanguinolenta e Muito bem. leucócitos fecais. Muito bem. Essa turma é muito só orgulho. É só orgulho. Quero mais nada. Vamos embora. Eu quero é ponto. Oxi, eu não já disse que eu lhe dou? Que aperreio é esse? É você pedindo, eu lhe dou o ponto. Vamos embora. Uma simples queimadura de sol já produz uma inflamação, pois a pele fica vermelha, ardida, quente e inchada. Mas, em princípio, não existe infecção, pois não há bactérias ou vírus causando esta inflamação. E aí, ó, pede para enumere, de acordo com o texto, os termos relacionados ao itens em destaque.
O primeiro Vamos começar por eliminação. Diga aí, Gabriel. O primeiro de edema eu acho que é inchado. Peraí. Edema. É o número 5, então? Eu acho. Inchada, edema. Hiperestesia. Eu também acho. Todo mundo sabe o que é edema? Edema. Pele, é Eu derme, eu acho. É um Peraí, inchaço. calma. Peguem a ficha aí, calma. Vamos lá. Edema é número 5, certo? Inchada. E o que seria esse edema? É algo causado na pele. Então faz ser um inchaço, uma Fica ferida. roxo. Quando você leva uma pancada, né, que fica aquele vermelhão, né, já pode ser um edema, Fica né? roxo. Muito bem. E hiperestesia. Aí o senhor não tá querendo demais, porque eu nem conheço essa palavra. Eu vou comprar um dicionário, porque eu não tenho Então não. vamos por eliminação. Número 5 já foi. Digam outra. Eu acho que hiperestesia deve ser. Brincadeira, né? Derme, eu acho que é pele, o número 1. Concordam que derme seria a pele, número 1? Sim. Então tá certinho. Já descobrimos 5 e 1. Eu acho que hiperestesia é por causa do vermelho. Vermelho 2. Também coloquei 2. Para hiper. Sim, coloquei 2. O que é hiper? Que prefixo seria esse? Grande, algo assim. Exatamente. Não é? É alto, grande. Hipermia. Vê, professor. Eu descartei o quarto de quente, porque o quarto eu sei que é hipertermia, porque fala sobre a terminação de hipertermia fala mais sobre eu esqueci a palavra. Sobre temperatura mesmo, sabe? Exatamente. Então, Se a gente olhar para a palavra primitiva, térmia aí, ó, certo? De quente, temperatura. Ele vai falar de uma temperatura alta, não é? Hiper é alto, então termia, temperatura alta, quente, né? Temperatura alta, quente. Então, número 4. Esse micro-organismo, professor, infecção. Hipertermia, número 4, professor. Isso. E esse hiperestesia, que o senhor não falou? Eu acho que deve ser vermelha. Número 6, qual é? Infecção. Micro-organismo. Certinho. Então já foi 1, 5, 6 e 4. Certo. Sobraram 3. 2 e 3, né? 2 e 3. Não. Não. É isso mesmo, faltou 2 e 3. Vermelha e ardida. E aí? Eu coloquei vermelha, professor. Pra qual? Tá, Hiperestesia. Ardida. Só sobrou hiperestesia e hiperemia. Calma, eu acho que hiperemia é vermelho. E hiperestesia é Expressiva tá o termo. Ó, número 2, vermelha, hiperemia. Número 3, ardida, hiperestesia. Por que eu concluí isso? Eu concluí isso, professor. Eu acho assim, eu não sei se faz sentido. Mas quando você toma anestesia, ele serve para meio que como é? Fazer com que você não sinta dor. Então, arder é uma coisa que você está sentindo alguma coisa. Então, por isso que eu fui por hiperestesia. Não sei. Eu não sei se faz sentido, né? Mas faz. Caramba, Gabriel, tu tá show hoje, viu? Tu é inteligente. Ele não falava nada no início da Professor desse Gabriel da aula, que ele tá por dentro. Ele não falava nada. Olha aí, ó. Olha Eu aí. ia falar essa coisa, Gabriel. A minha Vou colar em tu, viu?
A minha constância em fazer ele falar deu certo, né? É, professor, se não insistisse, não saía, tá vendo? Tá vendo? Olha aí, vamos embora. Ó, vamos embora. Gente, a gente pega direto, como que a gente faz? Pega direto, professor. Larga mais Direto cedo. é melhor. Vai largar Pega cedo, direto, professor. vai largar mais cedo, é. Professor do Brasil, hoje é sexta. Beleza. Ó, Carol, menina. Vamos seguir, vamos seguir. Carol, vamos seguir. cuidado com a garganta, viu? Carol Só tava falta sem mais um. voz, mas ficou boa da voz. Menino, que voz, viu? Tô louca, amiga! Sim, vamos lá. Gente, vamos lá. Ó, Carol hematologia. Parou. Ó, hematologia, hemograma. Aí tem valores analisados, valores hemantimétricos, VCM, volume de cada hemácia, aí tem parênteses volume, HCM, hemoglobina por hemácia, cor. E aí diz assim, segundo o texto, é possível afirmar que trata de estudo inorgânico, aborda o risco de contaminação, auxilia no diagnóstico de leucemia ou descreve um componente sanguíneo. A gente poderia falar várias coisas sobre essa questão, mas primeiro me diga uma resposta. Eu acho que auxilia no diagnóstico de leucemia. E aí essa resposta vem do próprio texto, né, que está lá. Ela realmente trata auxílio no diagnóstico de leucemia. E o próprio texto nos ajuda. Componente sanguíneo? Sim, por conta dos componentes sanguíneos que estão lá. Se a gente lembrar ou souber o que é leucemia, a gente ouviu falar mais sobre isso, né? O que é leucemia? Câncer no sangue. Exatamente. Exatamente. E essa leucemia cuida justamente disso aí, ó. A queda das hemácias no sangue, esse volume cai, e da hemoglobina também, a cor, tá? Da hemoglobina por quantidade de hemácia, né? Por quantidade de volume de sangue, cai, tá? Então só pode auxiliar no diagnóstico da leucemia, não tem outra resposta. O que seria hematologia? É até o nome de uma especialidade, né? A hematologia. É o estudo do sangue. Exatamente. Poxa, Gabriel. É isso Gabriel, aí. deixa pra gente também, fiote. Você tá Vamos demais. embora, vamos terminar. Compreenderam, gente, essa questão? Tranquilo? Porque auxilia no diagnóstico da leucemia, né? Hematologia, o próprio texto, se a gente olhar para o texto aí, tá falando de hemograma, né? E hemograma, esse exame é no sangue, certo? E a hematologia é o estudo do hemato, do sangue. Ok? Então, leucemia é câncer no sangue. Então, esse exame só pode afirmar que auxilia no diagnóstico da leucemia. O método tintorial predominante utilizado em bacteriologia é o método de Gram, a bacterioscopia, após coloração pelo método de Gram com diagnóstico presuntivo de triagem, ou até mesmo confirmatório em alguns casos. Constitui-se uma peça importante e fundamental. Essa técnica é simples, rápida e tem capacidade de resolução, permitindo o correto diagnóstico em cerca de 80% dos pacientes em caráter de pronto atendimento em nível local. E aí, ó, segundo o texto, o termo técnico que demarca, que mostra, que está lá marcado, grifado, ressalta, o procedimento para visualização de bactérias é... Vou deixar de responder. Bacterioscopia. Muito bem. Eita, poxa! Tô colando com o Gabriel, pô, por isso que eu sei. Tiraste onda. Lutou pra torar. Ela perguntou a Gabriel, professor. Agora me diz por quê, B? Fala aí. Por quê? Eita, eu quero ver tu agora. E se a gente for olhar, me diga por que bacterioscopia. E aí, ó, para ajudar, se a gente tem aquele olhar que eu sempre estou pedindo desde o início das resoluções das questões, a gente consegue dizer por quê.
o final da frase, da palavra. Palavra, frase não. Desculpa, Tem professor. um prefixo ou sufixo? Um quê? Tem um prefixo ou sufixo? Sufixo. Sufixo. Porque ela permite né? identificar, professor, a infecção. Qual é o sufixo dessa palavra aí? Bacteriologia é o estudo, né? Exatamente, das bactérias. Bactéria é a palavra, é o radical, né? A palavra base. Oscopia. É o exame. Quem falaram de um exame aí da mulher, que a mulher faz, né? Como é o nome daquele exame que a mulher faz, que é chamado de prevenção Papa Nicolau? Citologia. Qual é o nome do outro? Citologia é o estudo. Qual é o nome do outro? Coposcopia. Qual? Coposcopia. Exatamente. Então, as mulheres que já fizeram, me digam aí, a médica olha com o quê? Um aparelhozinho. Isso, exatamente. Com uma lente, não é? Exatamente isso aí. É justamente sobre o que o texto fala, não é verdade? É justamente sobre o que o texto fala. Olha lá, bacterioscopia é a visualização. Esse oscopia aí, esse sufixo que está agregado na palavra, é justamente de observar. Mas não é só observar o olho nu, é observar através de lentes. Certo? Colposcopia vai ver a parte, né? Vai ver o estudo lá via olho nu, se ele consegue ver alguma mancha. Oi? Falou? Tá ligado aí, tá atrapalhando. Gente, vê o áudio aí, por favor, para não atrapalhar. Pronto. Entenderam, gente? Compreenderam aí essa questão? Então, esse oscopia aí não é só ver, observar o olho nu. É observar através de uma lente, de um aparelho, né? Que consiga ter uma visualização mais ampla. Certinho? Certo. Bem, vamos dar só uma pausa de 1 minuto, 2 minutinhos só, para ir no banheiro, que a gente falou tanto de rins, de urina, de trato urinário, de jato, que eu acho que agora eu preciso ir de tanta água que eu bebi, certo? Tá bom. Na volta, eu vou deixar aqui no slide pra gente falar sobre resenha, que agora que eu vou falar aqui só a gota. Passa a resposta, viu? O senhor vai dizer ainda como é esse trabalho que o senhor quer, né? Vou dizer agora. Vou dizer agora. O Leito 9 faleceu, foi? Ele estava em que? Ele estava na ala, foi a lá. Gente. Ave Maria, morreu um homem na ala 9. Paula. Oi, amor. A resposta do 7 é diarreia sanguinolenta e o que mais for? Eita, gata, eu tô sem meus cadernos agora. Alguém sabe me dizer, por favor? Eu só tô no celular. Também tô no celular. Ainda não. A resposta dele. Do 7º, diarreia sanguinolenta. É 8h20 agora. E foi o que É mais? alguma coisa sobre leucocito, se eu não me engano. É, leucócitos. Isso. Eu tô sem meu material, eu só tô assistindo a aula mesmo. Não tô sem nada para anotar, nada. Só para não perder a aula mesmo, para acompanhar. Que já é de grande valia, né? Eu também de professor. Visualizando aí. Tô visualizando. Professor, eu não sei nada viu? Oi? Vamos fazer uma resenha? Eu tava no A ônibus, pessoa que estava no ônibus de Joana Bezerra já chegou na estação. Eu já cheguei, professor, em casa. Glória ao Senhor. Aleluia. Agora. Eu trouxe com segurança. Cheguei agora. Gente, vocês estão visualizando aí como fazer uma resenha? Sim. Me diga uma coisa. Ah, passou. Tá passando aí, veja aí.
Sim. Como gênero textual, estão vendo? cerveja com a cachaça. Estão vendo? Carol, te aquieta aí. Tô vendo, professor, tô vendo sim. Beleza. Gente, 1 minuto eu volto, tá? Pra gente continuar. Tá. Preparem caderno aí para fazer algumas anotações à parte. Ave Maria, professor, tô sem nada aqui. Nessa prova de português, tô ferrado. Gente, anota aí, por favor, e bota no grupo. Intervalo. Ela pegou e se afastou. Aí tirou E isso aqui, eu boto onde? Deixa aí, depois a gente bota no... O trabalho vai ser difícil, pelo que eu tô vendo. É muita coisa que ele quer, né? A gente sai um técnico em análise ou não sai, minha filha. Porque tem isso. Mas esse assunto verdade. Eu acho que sai um técnico em análise clínica massa. Agora vai. Ou Mas então isso a não gente vai dar pra porra nenhuma mais. Mas isso não intervém muito, não, na profissão, não. Isso deve ver porque, querendo ou não, a questão dos termos utilizados, né? Dentro do laboratório. Então, são termos que a gente vai usar o tempo todo. Não vá pensando que na prática você vai ver essas coisas que não vai ver, não, viu? A prática é totalmente diferente. É verdade. Isso agora, Eu me encontrei por antecedência, na hora a gente vê. Eu ia falar agora, porque aqui é uma coisa e na prática é outra, totalmente diferente. Aí a gente pensa que vai cair tudo, né? Sobre o que a gente está A estudando. prática é totalmente diferente. Você vai fazer exame de urina, exame de hemograma, essas coisas. A gente não vai ver o que está tendo na aula, não. De jeito nenhum. É verdade. Claro que não, porque a dinâmica é outra, gente. Isso é aula. Minha prima fez enfermagem, ela já está cursando, ela já cursou e... Pode falar, professor. Não, pode terminar. Quero escutar o desfecho da história. Tô brincando. É como eu estou dizendo, eu acredito que os termos que estão se utilizando aqui, a gente vai utilizar sim dentro do laboratório. São termos técnicos que são usados. E para isso eu acho que não vai ter outro nome para se utilizar de acordo com um exame, uma amostra de uma bactéria, de um exame específico. Eu acredito que não vai ter um outro nome dado para isso, né? Exatamente. É isso mesmo. A questão é que a gente está muito no início do curso, né? E aí questionar a aplicabilidade disso é muito natural. Até porque, como falei, a gente está no início do curso. Mas aí, quanto mais vocês vão passar, vai se aprofundar mais ainda, né? Então, vocês vão começar a perceber o quanto fez bem a gente ter familiaridade e esse tipo de conhecimento para o que vem ainda. Com certeza. Eu acredito que sim. Com certeza, se Deus quiser. Epa. Pronto, gente, vamos lá. Preste muita atenção, tá? Antes de eu... O que não quer pegar? Estão me ouvindo bem? Estão vendo o texto? Sim. Sim. E Rafael, eu não estou ouvindo mais a voz dele. Ele está só observando, professor. Tá por aí, né, Rafael? Tô por aqui. Muito bem. Gente, deixa eu falar só um pouquinho sobre a resenha. O que é uma resenha, tá? A gente escuta resenha, ele é um texto científico, é um gênero textual, tá? Que ele é utilizado também em faculdades também, e a gente pode fazer uma resenha como gênero textual e como texto científico, a gente pode fazer uma resenha do que a gente quiser. Ele é um documento, assim como existe o artigo científico, o resumo, também existe esse gênero chamado resenha crítica. Resenha crítica, tá? Ele é um documento pautado pelas normas da ABNT. A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ok? Então,
por assim ser, pautada pela BNT, ela possui algumas características próprias de regras técnicas e, por ser um gênero textual, também possui as suas características, que a gente vai ver agora, certo? Certo, professor? Ok. Certo, professor. E aí, ó, como um gênero textual, uma resenha nada mais é do que um texto em forma de síntese. O que é síntese? Resumo, sintetizar. Não é só diminuir as palavras, tá? É dar objetividade. É um texto de forma objetiva. Quem quiser trocar a palavra síntese por objetiva, pode trocar. Não há problema nenhum no sentido, tá? Esse material já está lá na plataforma, certo, gente? Que expressa a opinião do autor. Ou seja, se a gente quiser resumir o que é uma resenha, ela é um gênero textual que tem o objetivo de expressar a opinião do autor. Ponto. Professor, o que é uma resenha? É um texto, é um gênero textual, texto corrido, em objetivo que expressa a opinião do autor. É o resenhista, é aquele que elabora a resenha. Certo? Sobre um determinado fato cultural, que pode ser um livro, um filme, peças teatrais, exposições e show. Ou seja, o resenhista ele pode fazer a resenha do que ele quiser, de qualquer evento. Pode ser de um livro, né, de um capítulo de um livro, de um filme, de qualquer tipo de exposição, a gente pode fazer essa resenha. E aí, qual é o objetivo dessa resenha? É guiar o leitor pelo emaranhado de produção cultural que existe no mundo, mas não só de produção cultural, assim como também produção acadêmica, tá? Que cresce a cada dia e que tende a confundir até os mais familiarizados em todo esse conteúdo. Então, se os professores de vocês aí futuramente dizer assim, ó, turma, eu quero que vocês façam para entregar, vai ser um trabalho, uma atividade, uma resenha sobre um evento que vai ter de laboratório ou sobre, como é o nome? Um evento, um congresso que vai ter, eu quero que vocês façam a resenha disso aí, tá? Das apresentações que vai ter de cada equipe, ou de um livro, ou de uma apresentação, de um material de estudo. Então, é para isso que vai servir a resenha. O mais importante da resenha, que a gente pode dizer, além da gente reunir as informações do próprio fato cultural, objetivamente, né, de forma sintética, a gente também vai trazer a nossa opinião. Até porque, como o próprio nome já diz, resenha crítica. Ela traz a opinião do resenhista, tá? Da pessoa que elabora essa resenha. E aí a gente vai ver como a questão da resenha é ver como ela é construída, como é trazer essa resenha. E aí os aspectos que a gente vai ver hoje é como é a estrutura da resenha, porque como gênero textual, ele possui uma estrutura, ele possui uma característica, e as normas da BNT também diz, ó, ele deve ser assim, ele tem que ser objetivo, não pode ultrapassar 5, 6 páginas, porque já vai virar outra característica textual. É isso que a BNT traz pra gente. Então, não vamos se assustar com as palavras que eu falei aqui, tá? Ele é simples, é um texto simples. Professor, eu vou ver um filme, mas eu vou ter que fazer 5, 10 páginas? Não. Não, porque o próprio gênero, ele já diz que só pode haver, no máximo, 2 páginas, 1 página, tá perfeito. Certo? Então, é 1 página só. E a gente vai ver mais pra frente como é a composição dessa página. O que é que eu devo ter? O que é que eu devo trazer no primeiro parágrafo? O que é que eu devo trazer no segundo parágrafo? O que é que eu devo trazer no terceiro e quarto? Ou só no último parágrafo? Eu vou fazer com 3 parágrafos minha resenha. O que é que eu devo trazer em cada um deles? Certo? É isso que a gente vai ver agora. Já li essa última parte, não foi? O objetivo da resenha é guiar o leitor no emaranhado de produção cultural? Já, professor. E aí, ó, preste atenção. Eita.
Gente, só um minuto, por favor, rapidão. Gente, alguém tá me ouvindo? Oiê, meus amores, Sim. que saudade! Carol, alguém pode passar para mim depois esse negócio aí do texto, porque eu não tô em casa, se ela tá descarregando. Quem é que tá falando? Isso aí é o trabalho. Juliana. Tá bom. Tá. Sobre o trabalho, aí vocês me explicam depois, tá? O celular tá Explica aí, que nem eu tô entendendo lá no grupo. É nóis! Então, e aí, ó, como uma síntese, né? Como síntese não, tá? Como uma síntese, a resenha deve ir direto ao ponto. Ou seja, a gente devemos ser bastante objetivos com o que a gente vai resenhar, tá? A gente tem que ser objetivo, não pode estar fazendo vários arrodeios, escrevendo muita coisa, trazendo o enredo, ou do que se trata, do que você está resenhando, porque você deve apresentar para o seu público, para o seu leitor, melhor dizendo, o que você está resenhando, tá? Então você tem que ser objetivo. Se a pessoa quiser saber de detalhes, vá ler, vá assistir. Quer dizer, se for um fato passado, não vai ter como. Mas se for um livro, um filme, se ele quiser mais características, vá buscar, né? Eles que lutem. Você está aqui para apresentar um fato objetivo, direto ao ponto. E aí, ó, como é que a gente vai fazer isso? Mesclando momentos de pura descrição com momentos de pura crítica direta. A gente deve trazer essa apresentação, o enredo, o que se passa, o que se passou, o que acontece, mas também tem que trazer o momento de descrição, mas tem que ter cuidado, mas também trazer uma crítica direta. O resenhista que conseguir equilibrar perfeitamente esses dois pontos, terá escrito a resenha ideal. Então, o ideal é fazer essa descrição, mas também trazer essa crítica, porque é muito importante. Professor, eu posso apresentar a resenha. Se eu apresentar a resenha apenas com a descrição, esquecer de colocar a minha crítica, a minha opinião, é uma resenha? Não, não é mais uma resenha. Pode ser qualquer outro texto menos resenha, então tá errado. Tá? Então é 0. Não pode deixar de ter a sua resenha. Professor, eu escrevi pouco, coloquei só um parágrafo lá do enredo, esqueci de colocar dados bibliográficos no primeiro parágrafo. Tá correto? Não, não tá correto. Professor, eu fui pegar um filme lá, em vez de eu contextualizar, né, fazer aquele texto narrativo. Lembra das perguntas que eu coloquei lá no quadro, que era só para vocês contextualizarem, colocar de forma narrativa a resposta? Tem que ser daquele jeitinho ali. Não é para ser topicalizado. Se eu colocar topicalizado tá errado, professor, tá errado. Até porque existe uma regra da BNT, tem uma norma. Então você deve seguir aquela norma. Eita, esqueci de ligar aqui. Certo? Então tem uma norma da BNT, então você não pode deixar de segui-la. Eu vou mostrar para vocês, eu também já coloquei lá na plataforma, um modelo de resenha, dá para seguir por ela tranquilamente. Certo? Certo. No entanto, sendo um gênero necessariamente breve, é perigoso recorrermos ao erro de sermos superficiais demais. Então a gente tem que ter bastante atenção. Qual vai ser o seu objetivo? Qual vai ser de suma importância nesse momento? É você descrever os momentos, os melhores momentos, as partes melhores, os pontos essenciais. Você não pode deixar faltar, tá? Quando você apresentar os dados bibliográficos daquela obra, você não pode deixar de descrever também com 1 ou 2 parágrafos a parte da apresentação da obra. O teu leitor ele precisa conhecer um pouco, então você não pode trazer teve na hora que o menino caiu, coisas que não são importantes para a compreensão como um todo, né, de modo geral. Então você tem que deixar aquilo ali de lado e trazer o objetivo. O que é aquele filme? O que é aquele texto quer dizer? Né? Qual a parte mais objetiva? Certo? Qual é a mensagem que ele traz? Então, traz um pouco do texto, da parte que traz mais essa mensagem.
Nota 6 precisa mostrar ao leitor as principais características do fato cultural. Então é isso aí, ó, trazer as principais características daquele fato, daquele objeto que você está estudando, né? Que você está resenhando. Sejam elas boas ou ruins. Então não há essa seleção de, eu vou trazer essa parte aqui que foi a melhor. Eu vou apresentar só os fatos ruins. Não. Se você está apresentando um evento, por exemplo, só vou trazer aqui os fatos ruins que eu percebi. Não, você tem que trazer, tem que estar mesclando, certo? Mas sem esquecer de argumentar em determinados pontos e nunca usar a expressão como nunca. Usar expressões como eu gosto ou eu não gostei. Isso não é opinião. Tem que ser argumentada, você tem que falar com argumentação. A gente vai ver um exemplo já aqui. E senão vai aquela mulher, como é aquela mulher, Glória Pires, que apresentou o Oscar uma vez. Quer dizer, o que é que você achou desse filme? Não tenho como dizer, eu não avaliei, não assistia. Gostei, legal, é bom. Nossa, a mulher estava ali para apresentar, né, como um corpo, de apresentar os filmes, de dar opinião, características que envolvem a questão do cinema, e ela foi com esse intuito e não saber falar nada. Dizer que é uma avaliação crítica é só dizer eu gosto ou não gosto? Quando fala eu gosto ou não gosto, remete a algo muito particular, né? Um empobrecimento do teu argumento, da tua opinião. Então, se você vai fazer algo argumentativo, né, com um gênero textual, você precisa argumentar melhor. E não necessariamente utilizar a palavra eu gostei por isso, eu não gostei por aquilo. Tá? Você precisa argumentar, e a gente vai ver alguns exemplos desses tipos de argumentações. E aí, algumas características de autores que falam sobre a resenha, trazendo deles, na resenha acadêmica crítica, os 8 passos a seguir formem um guia ideal para a produção completa. Então aí, ó, o primeiro passo é identificar a obra. A gente precisa trazer para o leitor, certo? O que é a obra, quais são os dados bibliográficos essenciais do livro, do artigo que você vai resenhar, ou do filme. Por exemplo, de um filme, se você vai resenhar, você tem que trazer o ano, o nome do diretor, qual foi o país, o nome do filme, óbvio. Então, esses são dados bibliográficos. Nome do livro, nome do autor do livro, o ano, a editora. Então, esses são os dados bibliográficos. Esses dados bibliográficos vai ficar no primeiro parágrafo. Mais uma vez, escutem, pelo amor de Deus. Como num livro, professor? Oi? Como num livro? Exatamente, aquela catalogação do livro. Exatamente aquilo ali. Só que o livro, ele vem em forma de catálogo, porque ele é um catálogo, ele vem ali topicalizado. E aqui no primeiro parágrafo, ele não vai vir topicalizado, tá? É um texto corrido. O filme, o nome do filme é filme tal, foi produzido no ano tal, no país tal, em forma de parágrafo. Texto corrido. Não pode ser topicalizado. A aula está sendo gravada e eu vou colocar amanhã, eu prometo que eu coloco amanhã todas as aulas gravadas lá na plataforma para vocês estudarem, tá? Então vocês vão ouvir minhas palavras agora, é uma prova, tá? Não pode ser topicalizado. Quem trouxer topicalizado está errado. Seguimos. 2.2. Apresente a obra. Situe o leitor descrevendo em poucas linhas todo o conteúdo do texto a ser resenhado. Ou seja, você precisa apresentar, né? Então, o segundo ou terceiro parágrafo, se você quiser falar um pouquinho a mais, 2 parágrafos para isso, eu acho muito interessante, tá? 2 parágrafos no mínimo. Você trazer o leitor, descrever para ele de forma objetiva quais foram os fatos mais importantes, as características mais importantes daquela obra que você está resenhando. Então, é muito importante você trazer aí, pelo menos em 2 parágrafos, a apresentação da obra que você está resenhando, tá? Do texto, da obra, do filme, certo? Até aí, tudo bem, gente? Alguma pergunta? Não, até agora não.
Desespero Tá total. tranquilo? Vamos embora. Tranquilo nada. Bora. É sério, alguma dúvida sobre o que eu falei? Algum ponto? Podem me interromper, tá? E me dizer, professor, eu fiquei com dúvida nisso aqui. Pelo amor de Deus, a hora é essa. Tá babado. Até porque... Oi. Tá muito complicado, mas fazer do jeito que eu entender. É só uma pergunta. Oi, vai falar? Não. Professor. Pode. Oi. Pronto. Nesse tópico 1, coloca os dados bibliográficos iniciais do livro ou artigo que você vai resenhar. Exemplo. Vou fazer a resenha do filme Harry Potter. Aí, a autora, J.K. Rowling, não, o filme... No caso, se está no primeiro parágrafo, a autora, que é J.K. Rowling, por exemplo, eu colocaria o ano do filme e o nome do filme, isso tudo no primeiro parágrafo, não é isso? Isso. Exatamente. Pronto. É isso aí. Tá? Please. A gente pode falar da nossa própria vida, não? Não. Peraí que tem alguém... Tô entendendo, professor, tô entendendo. Tá. Deixa eu só permitir aqui. Na prática, quando você vê aqui, você vai ver que é mais fácil do que não é tão difícil. Eu sei que no início pode assustar a gente, mas a gente vai ver que, gente, é só dar uma página. E em cada parágrafo, o material, a própria resenha crítica, diz o que você tem que colocar. Certo? Ó, a gente já viu aqui o primeiro parágrafo, que são os dados bibliográficos. Segundo e terceiro parágrafo. Todo mundo sabe o que é um parágrafo de um texto? Por favor, digam. Porque se não souber, eu falo agora. Sim, eu sei. Certinho para todo mundo? Eu sei também. Beleza. Então, quando a gente, aquela mesma estrutura de uma redação, por exemplo, né? Quando a gente tem primeiro parágrafo, tá? A introdução, a gente coloca lá o desenvolvimento e a conclusão, tá? Então, parágrafo é justamente aquela parte lá que vai ter um conteúdo específico falando sobre alguma coisa. Então, é aquele parágrafo ali que, geralmente, os textos, eles têm a sua progressão dentro dessa estrutura aí. A introdução, desenvolvimento e a conclusão. Qualquer texto vai ter essa mesma estrutura. E essa estrutura aí é chamada de parágrafos, tá? Então, quando eu digo assim, no primeiro parágrafo, é na sua primeira parte. E o seu texto deve vir ali. A gente vai ver aqui a estrutura que eu vou colocar o modelo para a gente dar uma olhadinha, tá? Então, vamos seguir. Apresente a obra e situe o leitor escrevendo em pouca linha todo o conteúdo do texto resenhado, isso aí eu já falei. Terceiro, descreva a estrutura. Fale sobre a divisão em capítulos, seções, não. Essa parte aqui, parte 3, vocês considerem. Quarto, descreva o conteúdo. Aí, ó, aqui sim, utilize de 3 a 5 parágrafos, eu pedi só 2 para vocês fazerem, para resumir claramente o texto resenhado. Então, no mínimo 2, tá? E por último, analise de forma crítica nessa parte, preste atenção, nessa parte e apenas nessa parte, você vai dar a sua opinião. Argumente baseando-se em teoria de outros autores, fazendo comparações ou até mesmo utilizando-se de explicações que foram dadas em aula. É difícil encontrarmos resenhas que utilizem mais de 3 parágrafos para isso. Porém, não há um limite estabelecido. Dê asas ao seu senso crítico, tá? Então, a gente pode utilizar um parágrafo só para falar, para argumentar, para dizer qual foi a nossa opinião, qual foi a nossa crítica que a gente trouxe para aquela obra, seja ela uma crítica boa ou uma crítica ruim. E aí um conceito, ó, relacionado à resenha, é um texto que, além de resumir o objeto, faz uma avaliação sobre ele, uma crítica, apontando os aspectos positivos e negativos. Trata-se, portanto, de um texto de informação e de opinião. É mais um texto de informação e opinião que está dentro desse aglomerado de gêneros textuais, né? Textos informativos, assim como jornais, como revistas, que trazem informações e opiniões. Também denominado de recensão crítica, também tem esse nome, mas é mais conhecido como resenha crítica.
O objetivo. Qual é o objetivo da resenha? O objetivo da resenha é divulgar objetos de consumo cultural, né? Sejam livros, peças, filmes de teatro. Por isso, a resenha é um texto de caráter efêmero, pois envelhece, tá? Rapidamente. Muito mais que outros textos de natureza opinativa. Porque o fato cultural, o produto cultural, ele pode se atualizando, pode se modificar, tá? Então, ele é um texto muito efêmero, passageiro, tá? Envelhece muito rapidamente. Muito rapidamente aquele tipo. Por isso que quando a gente vai se basear em fato de estudos, a gente não procura resenha, porque a resenha tem uma característica muito efêmera, passa muito rápido. A validade daquele documento é muito rápida, diferente de uma monografia, de um artigo, de uma dissertação, de mestrado, né, de doutorado, de uma tese de doutorado. Então, a resenha passa muito rápida. Vejam, e aí a gente tem um exemplo, certo? Da resenha. Minha garganta já tá indo embora, gente. E aí, ó, Walter Kiechel III é jornalista e editor, foi diretor editorial de Harvard, e aí ele tá apresentando esse cara, né? Da escola de Harvard, editor da Fortune, autor da Office Harvard, sua vasta experiência escrevendo sobre economia e negócios rendeu seu livro Os Mestres das Estratégias, certo? E aí ele apresenta, e aí, em seguida, tem a opinião dele, como se fosse um parágrafo fazendo a crítica à obra Os Mestres da Estratégia, certo? E aí ele diz, ó, em linhas gerais, o livro trata da descrição do surgimento e desenvolvimento da estratégia. Foi escrito com base em entrevistas e fontes bibliográficas consultadas. É apresentado em forma de relato e repleto de observações pessoais do autor, o que torna a leitura agradável e possibilita a reflexão descomprometida. Pergunto a vocês, onde está a opinião crítica desse exemplo aí, desse último parágrafo? Leitura Em que agradável. parte? Oi? Leitura agradável e possibilita a reflexão A reflexão o quê? descomprometida. Exatamente. É aí que está a crítica dele. A opinião dele está aí. É uma leitura agradável. E ele diz por quê? Ele não só diz, é uma leitura boa. Não, ele diz, é uma leitura agradável e possibilita a reflexão descomprometida, né? O pensar sobre o texto, a refletir sobre o texto de forma descomprometida, sem comprometimento, tá? Compreenderam aqui? Depois eu vou mostrar para vocês o texto, tá? Uma resenha, o exemplo da resenha, tá? E a gente vai ver uma estrutura maior. Esse aqui foi só um pequeno exemplo. E aí vamos falar um pouquinho sobre a crítica. A posição do resenhista deve estar presente em todo o texto. O tom da crítica poderá ser moderado, respeitoso, agressivo, etc. Mas vamos esquecer esse agressivo, tá? Vamos ficar só com a questão moderada e respeitosa, que é melhor. Dica. O resenhista crítico mostra as falhas presentes na obra, informações desencontradas e, quando merecido, dá elogios ponderados sem rasgar seda, né? Sem estar aquela coisa melosa. Apesar de sua análise técnica e equilibrada, o resenhista não possui o direito de deturpar o conteúdo do livro, ou seja, ele não possui o direito de estar denigrindo ali, de estar acabando com o livro, com a obra, porque ninguém aqui tem a autonomia, não tem lá a formação necessária para fazer isso. Não é um crítico de verdade, formado em cinema, cineasta e tal, para poder fazer isso, tá? O intuito não é esse. Ok? Então, o intuito é só dar uma opinião ali, um elogio ponderado, uma crítica que você acha sobre o livro, sobre a obra. Professor. Oi. Tem até alguns filmes que falam sobre, mais ou menos, falam sobre isso, essa questão de que algum restaurante, vai um jornalista lá e vai avaliar, vai fazer a análise dele, né, em relação ao local para a parte dele, no caso, no jornal, no caso, para
como é que se diz? A coluna dele, no caso, né? Falar um exemplo, o cara é um crítico de gastronomia, então ele vai visitar os restaurantes, faz a análise de tudo que ele vê, da comida, né? De como é apresentado, e faz essa nota no... Coloca esse ver dele, né? O olhar dele, a crítica dele no jornal, na coluna dele, né? Existe muito isso. Existe, mas aí ele vai falar com mais propriedade porque ele tem autonomia, ele tem informação para isso. Ele é um analista já, né? Ele é um crítico formado nisso já. Isso. A gente aqui faz de forma técnica por conta do texto, né? Do gênero textual e da questão da regra técnica do próprio gênero textual, da resenha crítica, né? Mas não faz com esse intuito. É mais ou menos parecido, exatamente, é parecido. Mas a gente faz com mais ponderação, né? Com mais suavidade. Certo. E aí, ó, sempre lembrar de utilizar a terceira pessoa, né? Porque nos textos técnicos, a gente não vai ficar utilizando eu acho, eu assisti, eu vi, eu analisei. Não, mesmo que você não utilize o eu, mas você também não pode colocar os verbos conjugados na terceira pessoa, na primeira pessoa, tá? Vai utilizar sempre na forma do plural, ou analisamos, podemos perceber que, certo? Após a análise, ó, na terceira pessoa, a análise, certo? Sempre na terceira pessoa, nunca com... Pode escrever seu texto sempre utilizando, sem colocar o eu acho, o eu, sem o eu, e sem colocar eu percebi, eu vi, eu analisei, eu vi, certo? Não pode colocar. Vejam só. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom nisso aqui. Estão conseguindo ver direitinho isso daqui? Esse texto? Dá para ver, gente? Não. Tá bem pequeno. Bem pequenininho. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. É o início da época da apropriação e tem início do seu peculiar ritual. E agora? Que é aquele texto. Agora eu não tô vendo a tela não, só o professor. Não tá aparecendo não, professor. Poxa. Parou de compartilhar, é isso? Isso. Foi. Parou de compartilhar. Tá, Isso. peraí. Pera lá. Oxente. Não sei se vai funcionar. Vocês estão vendo a própria tela de vocês, né? Estão vendo agora? Agora sim. Tá vendo, né? Ótimo. Então funcionou. Bem, esse daqui, ele tem uma página. Só uma página. Uma página e um pouquinho, porque ele vem mais pro lado aqui, ó. E acaba aqui. Tá vendo? Do lado aqui, ó. Se você conhecer um pouco os mestres, até... que é a opinião dele. Então, ele traz aqui, ó, o campo, né, o nome da instituição, aqui em cima, Universidade Federal do Paraná, Departamento de Ciência e Informação, Mestrado de Ciência, tal. Título, sobrenome dos autores que produziram, né, a resenha. Traz o primeiro parágrafo que eu digo que é esse texto aqui, ó, essa parte inicial, onde tem o Walter, Kitchell, tá, jornalista, editor. Esse é o primeiro parágrafo. E aí ele utiliza 1, ou 2, ou 3, ou 4 parágrafos aqui, gente, para poder fazer a apresentação da obra. Então ele traz, ó, em linhas gerais, o livro trata da descrição do surgimento e desenvolvimento da estratégia, foi escrito com base em entrevistas e fontes bibliográficas, e ele começa, ó, primeiramente, a contar da história das principais ideias discutidas, e continua, no terceiro parágrafo.
A apresentação da história, dessa forma possibilita os que estudam ou se interessam. Então ele começa a trazer um resumo, né, do que trata essa obra, do que fala essa obra. E no último é que ele começa a dar mais a opinião dele. Nesse daqui, ele traz ao longo do texto. Deixa eu compartilhar com vocês. Deixa eu abrir aqui o modelo da resenha, do exemplo, que eu coloquei lá para vocês. Que vocês podem seguir até a própria estrutura que já está aqui, prontinha para vocês. Ô, professor, Melhor que isso, só outro disso. Oi. o senhor quer exatamente o quê? Um exemplo, a gente for um filme, quer que a gente bote o autor, essas coisas, que a gente lê, assista, bote o resumo do filme, é isso? É isso que o senhor quer? Isso. Entendi. Sim. Ó, e aqui já tem, ó. Estão vendo aqui? Conseguindo visualizar? Slogan do César, português técnico. Todo mundo tá vendo, né? Tá sim. Sim. Pronto, ó. Então ali já tem, ó. Português técnico, resenha, o título da resenha, vocês vão dizer o que vão resenhar. Deixa eu dar logo um exemplo. Eu gostaria que vocês resenhassem algum filme. A gente tem muitos filmes sobre pandemia. E aí a gente tem vários filmes que falam de pandemia. Vários filmes. Tem um filme também que eu gostaria que vocês colocassem na lista de vocês. Podem anotar aí. É um filme que ele não tem dublado, tá? Ele só tem legendado. É um filme indiano chamado Como Estrelas na Terra. Esse filme é maravilhoso. Preparem os lenços, preparem as lágrimas. Esse filme é maravilhoso, tá? Super recomendo. Como é o nome? Como Estrelas na Terra. Tem no YouTube. Como Estrelas na Terra. Mas só tem legendado, né, professor? Só tem legendado. Como Estrelas na Terra. Mas é maravilhoso. Quem não fizer de Como Estrelas na Terra, pode falar sobre qualquer filme de pandemia. Certo? Tem que Sem ser ser sobre pandemia, não pode não? Não. E aí, vocês vão colocar aqui, ó. Resenha crítica do filme Como Estrelas na Terra. Certo? Aí sem Esse é ser o título. pandemia, não pode não. Não, eu quero com essa temática. Certo? Ok, professor. Certo, professor. E aí, ó, nessa parte aqui, resenha, vocês vão colocar o nome do título da resenha. Resenha do filme tal, resenha do filme tal, certo? E aí o nome de vocês. Alguém falando aqui. Deixa eu ver se aqui caiu. Ô, professor, aí não... Fazendo caderno? Uma folha de caderno, é? Ah, então, vou falar sobre isso agora. Não pode ser folha de caderno. Vocês estão vendo aqui que está numa folha de ofício, né? Por quê? A norma da BNT pede que seja feita nessa estrutura, tá? Digitado. Não pode ser manuscrito. Não pode ser feito à mão, tá? Porque senão não vai ter como avaliar. Então, como eu disse, pode ser um parágrafo para apresentação da obra, até 2 parágrafos para apresentar a obra e o último parágrafo para dar a opinião de vocês, ou seja, 4 parágrafos, que vai dar o quê? Uma página. Certo? No caso, professor, se for algum livro que falar sobre alguma doença, assim, que no tema dessa redação. Pode ser. E aí, ó, gente, preste atenção no que eu vou falar para vocês. 2 parágrafos para apresentar, né? Isso, para fazer o resumo, né, da obra. Certo? 2 para fazer E o um resumo da parágrafo obra. para a nossa opinião, né? Isso, e um parágrafo para a opinião.
E o primeiro parágrafo para fazer os dados bibliográficos. Vejam só, tá vendo aí onde tem resenha crítica? Prestem atenção, se ficarem com dúvida, vão lá na aula e vejam, tá? Ó, aqui, nesse exemplo, ele está topicalizado. Aí tem aqui, tópico 1, informações bibliográficas. Tópico 2, dados sobre o autor. 3, dados sobre a obra. E aí, por último, tem posicionamento crítico, que é a parte da opinião. Mas, na hora que vocês forem construir, vocês podem construir assim, contanto que, quando acabar, vocês apaguem essas informações aqui, ó. Número 1, informações bibliográficas, tira. 2, dados sobre o autor, tira. Dados sobre a obra, retira. Por quê? Ele é um texto corrido. Ele não é topicalizado. Ele está assim para ajudar vocês. Compreenderam? Sim, professor. Correto. Sim. Certinho? Então, professor. tá assim para você já facilitar Se eu para escolher vocês. outro tema, professor, se eu escolher um tema, pode ser, no caso, uma resenha de futebol, alguma coisa assim? Não, Liz, tem que ser de acordo com o tema, a nossa temática aqui da área de saúde. Ok, tá certo. Tá bom? E aí, ó, certo? Ô, professor, Tá aí para facilitar. bota um Primeiro tema parágrafo, oi. Bota um tema livre. Não. E aí, ó, vocês chegam aí, nessa parte aí, no primeiro parágrafo, informação bibliográfica. Ah, já lembrei, vou colocar aqui os dados biográficos da obra. Ok, apaga logo essa parte onde tem informação bibliográfica, esse tópico 1. Vou começar a fazer os dados. Gente, Esses presta atenção. nomes pretos Informações a gente biográficas. tira, não é isso? Os nomes Isso, pretos os a nomes gente tira. pretos, Escreve retira. normal, né? Vocês podem até colocar de lápis ou até de vermelho aqui, ó. Vocês estão vendo aqui eu colocar, né? Bota aqui, ó. Retirar depois. Certo? É retirar o quê, professor? Esse nome é informação Esse nome aí. É, Sublinho, esse professor, nome aí. Professor? O sublinho o senhor marca como um marca-texto para o pessoal lembrar de tirar. Certo? Ou então o E aí senhor já retira tira essa aí, parte professor. aí. O senhor já tira aí Mas é só mesmo. para lembrar vocês. Se eu retirar agora, vocês não vai ficar completo, né? Vocês não vão lembrar. Certo? E aí retira essa parte. Dados sobre a obra. Só presta atenção numa coisa, gente. Informações bibliográficas e dados sobre o autor, eles ficarão no mesmo parágrafo, tá? Até porque esse parágrafo aqui, ó, que eu tô com ele aqui, nesse aqui, dados sobre o autor, só tem uma linha. Então, isso tudo são informações bibliográficas. São informações sobre a obra e sobre o autor. Vai ficar tudo junto num único parágrafo, tá? E depois vem os dados sobre a obra, que é o resumo da obra, tá? E depois é só retirar. E no último parágrafo, o nosso posicionamento. Certinho? Eu vou fazer o seguinte, eu vou organizar esse daqui, esse exemplo aqui, do jeito que está aqui, retirar depois, dizer que o tópico 1 e o tópico 2 é para estar num único parágrafo, salvo e coloco lá no material. O modelo de resenha que está lá na plataforma, eu vou retirar e vou colocar esse daí atualizado, certo? Para ninguém se complicar. Ok, professor. Tá certo. Questions? Certo. Alguma pergunta aí? Eu tenho uma. O senhor não quer. Deixa o tema livre, professor. Eu, Luana. Para minha PRA. Professor, devia ser um tema livre, porque sobre... Minha PRA por não engrossar o caldo. O professor, até porque é questão de tempo, né? Professor. Tem muito tempo tá para pensar em professor. Ô, professor, e aquele slide que o senhor colocou não vai valer, não, é? Meu tempo é bem Sobre corridinho, resenha? professor. Sobre resenha? Isso. Sim. Como assim? Não vai valer? Entendi. Vou mudar o que, Alan? Como assim? Eu não entendi.
vai trocar o slide, professor? Esse sobre resenha? Não, o slide não. Não, o que eu vou trocar é o modelo de resenha. Entendeu? Esse modelo aqui que a gente tá vendo aqui, ó. É esse daqui. Tem 2 arquivos novos lá. Tem o modelo e tem o slide. Certo? Aí eu vou tirar o modelo e vou colocar esse daqui. Ô, Vai se professor, se eu atualizar. quiser fazer. Professor, se eu quiser Oi. fazer de uma série que abordou o tema da pandemia, eu posso? Poderia, mas sabe qual é o problema disso? A gente não sabe quando vai ter continuidade ou não. Então o fato não está terminado e você não vai ter como dar sua opinião. Ah, tá certo. Entendeu? Ô, Conclusiva. professor, só tem Ela que não é ser sobre... conclusiva, um filme é. Eu ia fazer sobre The Walking Dead, mas tudo bem. Só tem que ser sobre pandemia, né? Eu Oi? já aqui pensando em fazer sobre Resident Evil, mas... Só tem que ser sobre Se o quê? pandemia, essa resenha, Vocês estão falando tão rápido. Só pandemia. Só tem que ser sobre pandemia, essa resenha, Pode abordar outro tema, não? Eu acho, professor, que esse tema de pandemia, Oi? eu acho que esse tema de pandemia na área, qualquer área de saúde. Tema, se é a pandemia ou só sobre a pandemia. Ó, a pandemia que eu tô falando não é a pandemia essa atual que a gente tá vivendo, não, tá? Qualquer filme na área de pandemia. Entendeu? Não é sobre a pandemia coronavírus, não. É. Não, pode ser qualquer um. Na área de pandemia Me diga ou uma coisa. temas. Oi. O senhor quer uma página feita aquela primeira que o senhor colocou e a segunda página essa aqui é? Isso, exatamente. A primeira, entendi. A primeira página é essa, da frente, né? A Essa aqui, capa, a no da caso. frente, é a capa. É a capa do trabalho. E a outra, entendi agora. No caso, a resenha só seria uma folha, né? A resenha é essa daqui. É, isso, é essa aqui. Tá certo. Uma página. Aí Mais cada alguma parágrafo, o senhor quer quantas linhas? Cada parágrafo? As linhas, o próprio barulho aí, esse microfone. O próprio parágrafo, ele já diz que ele tem entre 3 a 5 linhas, tá? Entendi. Então não há uma determinação, não sou eu que vou determinar a quantidade de linhas do parágrafo que você vai fazer. É no que for digitando, ele mesmo avisa, né? Você que vai ter que também ter essa noção da quantidade de linhas que você vai colocar de acordo com o conteúdo que você vai abordar, né? Então, você também tem que prestar atenção na questão da estrutura para não ficar uma estrutura ruim. Por exemplo, um parágrafo você faz com 2, 3 linhas, no outro tu faz com 5, na hora do resumo do filme. No último no primeiro tu coloca 3, no segundo tu coloca 5. Então tá errado, né? O senhor quer padrão, né? Quer padrão. A BNT pede um padrão. Entendi. É uma regra. Ô, professor. Professor, e a entrega desse trabalho? Como é que Vai vai ser- ser? Vai ser por e-mail? Vai ser como vai ser? Através da plataforma. Dia 23. Quase um Ô, mês aí professor, para não é fazer. melhor a gente colocar no seu e-mail, não? Por quê? Porque pela plataforma a gente mal consegue entrar para assistir a aula, quanto mais para enviar um trabalho. Não, mesmo, pelo e-mail, professor. É verdade. Eu mesmo ontem apanhei, ontem não, quarta, para fazer a prova de química. Vim entrar, já era quase, já estava quase encerrando. Pronto, então eu coloco o e-mail. Sem problemas. Professor. Eu mando. Oi. Tem aquele negócio que, tipo, o parágrafo de introdução não pode ser maior que os outros parágrafos? No caso, tem mais linhas. Não pode ter mais linhas? Não entendi. Sim. Tipo, o primeiro parágrafo tem 5 linhas, já o segundo tem só 3. Pode ser assim, o parágrafo de introdução, no caso. Não tem problema não. O inicial pode ser 3. Pode ser 3, pode ser 4, até porque não vai ter tantos dados para colocar. Ah, tá certo. Professor, tem mais alguma informação relevante?
Não. Vai ser no seu e-mail, tem até o Isso. dia 23, o conteúdo vai estar na plataforma, né? Isso, Exatamente. esse material que o modelo. senhor está colocando agora, que o senhor vai fazer algumas alterações, o senhor vai colocar na plataforma, não é isso? Exatamente. Quando o senhor vai disponibilizar esse material Amanhã. para a gente? Já está. A informação Certo. que eu vou colocar aqui, retirar depois. O parágrafo 1 eu coloco amanhã. Certo. Tem mais alguma outra coisa ou a aula vai encerrar por aqui? Não, somente isso. Até o dia qual, professor? 23 ou Agora, 26? qualquer dúvida, o que a gente precisar, pode falar com o senhor, né? No seu zap, né? Pode fazer o seguinte, pode mandar para mim a resenha para eu analisar. Agora, se todo mundo for tirar dúvida comigo pelo zap, eu não vou fazer outra coisa. Poxa, a gente vai tirar dúvida por onde, se não for pelo zap? Agora. Oxe, professor, a gente só vai saber as dúvidas quando começar a fazer o trabalho. Veja. Pode sair, professor. Professor, não tirou outra dúvida. Veja só, deixa eu falar uma coisa. Vocês podem fazer o trabalho. Professor, mandei aqui no seu e-mail, dê uma olhadinha. Aí tudo bem, eu ainda posso olhar. Agora, qualquer dúvida que surgir, vocês perguntam, professor, isso é feito assim, isso é feito assim. Eu não vou ter vida, eu não vou fazer outra coisa. Não dá. Imagine os 30 alunos tudo perguntando para mim. E eu tenho outras coisas, tenho outros afazeres, entendeu? Então Eu vou fazer assim. Eu vou fazer o trabalho numa folha de caderno, tudinho, e mandar para o senhor analisar. Depois eu digito, tá certo? Pode, mas vai dar no mesmo, né? Seria até melhor fazer diretamente digitado, porque já ficava na estrutura, entendeu? No Mas se parágrafo tiver errado, certinho. eu vou ter que digitar tudo de novo. Mulher, Não, tu vai Isabel, fazer... se errado, vai apagar. Não, é só tirar. Você não vai mandar É só apertar deletar. e-mail, é só você fazer a Só apertar alteração. Faz no Word, qualquer coisa, salva a informação e envia para o professor. Se tiver alguma dúvida, é só acrescentar. Isso, eu aponto de tal erro, você faz a alteração. Ou acrescentar. Certo? Professor, o senhor Certinho? falou sobre filme. Oi. É o quê? Sobre pandemia também, é? Ou pode ser dentro da área de saúde. Ou aquele filme que eu disse, Como Estrela na... Algum filme envolvendo zumbi, professor? Que tenha. Não. Que joga. Não. Professor, como é o Não, nome esquece The Walking daquela Dead. palavra? Esquece. Mas fala Qual? sobre uma pandemia, professor. Guerra Mundial Z, por exemplo. Pare, Não dá ideia não. Mas fala sobre Professor, pandemia. como é o nome daquela palavra que o senhor disse que não quer no trabalho de jeito nenhum? O eu. Não, foi outra coisa, Eu né? acho. Não, é isso não. Que o senhor disse, não pode ser um texto, não é digitalizado, não. É um nomezinho, uma palavra que o senhor Topicalizado? disse. Sim, topicalizado, beleza. Topicalizado. Que é como tá aqui agora. No exemplo. Entendeu? Vai retirar essas partes pretas aí para poder ficar um texto corrido. E não topicalizado. E aí, tranquilo? Não, Ou é professor. sobre pandemia ou sobre alguma área da saúde, né? E né, professor? Isso. Tipo algum câncer. Tipo câncer. Tipo Pode um ser, filme algum sobre filme que envolva câncer. também. Ah, entendi. Pode. Como é o nome desse trabalho, Sim. professor? Resenha crítica. Resenha crítica. Professor, você vai fazer a chamada? Agora, tô com a caneta na mão. Tá. Tô esperando vocês dizerem aí. Professor, o senhor poderia fazer a minha chamada, porque eu já larguei. Aí eu vou passar agora aqui pro lado de Santa Amaro. Misericórdia. É Wanda, é? É, Wanda. Vá com Deus. Cuidado aí, viu? Pronto, tá bom. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Gente, ok. Tchau. Certinho. Podemos fazer a chamada aqui?
Pode, Pode, professor. Podemos. Pode, Gente, vou mais uma procurar o vez, filme, muito vou obrigado pela Pode, aula. professor. Muito obrigado aí pela atenção de vocês, pela participação de vocês. Foi maravilhoso, viu? Vocês são 10. Adriana Bezerra? Não, né? Deixa eu colocar aqui, porque eu fico olhando também. Alan, é Alan, né? Alan Fernandes. Eu. Certo. No final de semana. Pra você também, professor. Ana Carolina. Não, né? Ana Paula. Tá aí. Eu. Tchau, Ana Paula. Bom final de Boa noite. semana. Igualmente. Tchau, tchau. Essa Ana gente. Paula Silva do Nascimento é que não tá, né? Cadê? Tá aí também? Tá não, né? Ela tinha falado com o senhor ainda agorinha. Foi? Andréa. Não existe, né? Essa Andréa Carla, né? Ariane. Aqui, professor. Certinho. Tchau, tchau. Vai com Deus. Bruna. Bruna tá aí? A professora Bruna disse no chat que teve que sair porque o celular estava descarregando. Bruna? Oi? E ela falou Foi, no chat. verdade. Certo. Pô, ela mandou uma mensagem pra mim que o celular dela descarregou. Carolina veio. É Carolina, não, né? Carolina é Ana Carolina, né? Carol é qual, gente? É Ana Carolina ou é Carolina Ferreira? Cadê ela falando isso? Acho que é Carolina Ferreira. Viu? Carolina Ferreira. É, tá cheio de presença aqui, então é ela. Eu Catarina. tô aqui, eu fui ali comer um pão. Só tu mesmo. Vixe. Catarina tá aí? Não, né? Cíntia, Patrícia. Fui ali comer um pão, essa Carolina. Delma, cadê Delma? Aqui. Certinho, Aqui, Delma. professor. Tchau. Certinho, vai com Deus. Até. Até não, sexta-feira santa, dia 2. Feriado. Elisiana. Existe não, né? Elin Maria. Érica Andréa. Oi, professor, aqui. Boa noite. Boa noite, Érica. Para você Tchau, também. tchau a todos. Fabiana. Aqui. Certinho, Fabiana. Boa noite. Boa noite. Gabriel, tá aí. Isabel Nascimento. Oi, professor, tchau. Eu aperreio, tchau, vai com Deus. Jane. Presente, professor. Boa noite, bom final de semana. Boa noite. Jennifer. Joseilda. Oi, professor. Joseilda. Presente, professor. Tchau. Boa Boa noite, noite. tchau, tchau. Bom final de semana. Para você também. Juliana Leandro. Cassandra. Aqui, Carregou? professor. Cassandra tá aí, é? Tô. Certinho. Caroline. Não, não existe a Caroline, né? Liza. Aqui, professor. Certinho. Até o dia da prova, estudem, pelo amor de Deus. Tchau. Tchau, tchau. Liz, tá aí. Presente, professor. Certinho. Boa noite, bom final de semana. Boa Luana. noite também. Luana tá aí, né? Certinho, Luana. Sou.
Boa noite. Madeleine. Madeleine tá aí, né? Aqui, professor. Certo. Boa noite. Boa noite. Essa Mariana nunca nem vi. Miquésia. Tá aí. Aqui. Certo. Milena. Não, né? Nem essa Natália, também não. Cadê Peterson? Faltou. Rafael, certinho, Rafael. Aqui, professor. Professor, só pra sair, Rayane pediu pra avisar que ela teve que sair porque tava morrendo de dor de dente, não sei Sim, o que. foi. E Ela pediu falou pra avisar. aqui pra mim. Rosineide. Boa noite, professor. Boa noite, tchau, tchau. Aqui, professor. Certo, Rosineide. Bom final de semana. Boa noite e bom final de semana. Silvana tá aí. Thaís. Faltou eu. Thaís. Certinho. Zenaide. Eita, Thaís Barbosa, né? Thaís. Thaís. É, Thaís Barbosa. Certo. Thaís Cristine Ferreira, que não. O Edneide. Aqui, professor. Boa noite, boa quaresma. Obrigado para você também. Zenaide. Presente. Certinho. Boa noite, professor. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Bom final de semana. Bom final de semana. Fiquem com Deus. Amém.